O casamento da mãe da influencer Tyla Madison chegou ao fim após a jovem descobrir que o seu padrasto era assinante na sua conta do OnlyFans, que é uma plataforma de conteúdo majoritariamente sexual, produzido de forma exclusiva e mediante pagamento. Basicamente, é vender as imagens e vídeos do próprio corpo, esteja a pessoa sozinha ou não. Esse foi apenas um dos casos macabros envolvendo o OnlyFans e mostra uma família completamente destruída. Jovem quase se prostituindo, padrasto sem quaisquer escrúpulos e honra, casamento destruído e exposição desnecessária. Há quem pense que é uma plataforma comum e relativize o seu efeito dominó na sociedade. Quais segredos estão por trás desse sucesso? É o que descobrirá no vídeo de hoje. Eu sou Ilana Vieira, terapeuta e especialista em temperamentos humanos. Antes de prosseguir, peço que inscreva-se neste canal, pois dessa forma mostrará ao YouTube que vídeos como esse são relevantes para você. Não esqueça também de tocar no sininho para continuar recebendo tudo que eu publicar. Agora, vamos lá! A indústria pornográfica movimenta bilhões de reais todo ano. A última análise mais confiável foi feita em 2010 pela revista de negócio Forbes e a estimativa era de que os ganhos giravam em torno de 30 bilhões a 60 bilhões. Agora imagina hoje, 13 anos depois. O valor da plataforma do maior detentor das ações do OnlyFans, algo em torno de 75%, deixa eu ver o nome dele, Leonid Radvinsky, é de mais de 1 bilhão de reais. O que significa que ele está ganhando muito. Ele tem muito dinheiro administrando tudo isso, sendo detentor desse 75%. Ou seja, alto lucro, dinheiro se movimentando, mas a que preço? E não estou falando aqui de dinheiro, e sim de valores. Não apenas de valor do produto. Vale a pena destruir o espírito por isso? Vale a pena destruir a alma por isso e a própria sanidade? E a coisa vai piorando, pois existem particularidades que fazem com que a plataforma seja bem perigosa. A primeira particularidade é que o conteúdo é produzido, na sua grande maioria, por influenciadores. E o que são influenciadores? Olha o nome, pessoas que exercem influência sobre as outras. E influência no modo de pensar, no modo de se vestir, no modo de consumir. Não é à toa que há um investimento muito grande e crescente nessa área. Porque os influenciadores, eles acabam de fato se ligando aos seguidores. As pessoas passam a absorver os conteúdos, a forma de pensar e acabam criando de fato um afeto mesmo, tanto do influenciador com seus seguidores, quanto dos seguidores com o influenciador. Tem gente que utiliza isso de forma muito boa, mas no caso dos usuários do OnlyFans, acabaram utilizando essa influência que poderia ser tão positiva, impactar tão bem a vida dos outros, mas não. Eles escolheram o pior dos piores caminhos. Portanto, a meu ver, por ter esse vínculo prévio, as consequências são piores. É uma particularidade dessa plataforma. Vou te dar um exemplo comparativo para você entender. Quando há uma traição, seja de homem, de uma mulher, e essa pessoa, que traiu, caso ela tenha mantido afeição, um relacionamento, um carinho e até se apaixonado pela outra, o cônjuge, o companheiro, o marido, a esposa, enfim, eles ficam muito mais angustiados e muito mais tristes normalmente do que quando o cônjuge trai com uma pessoa aleatória, não sei, conheceu numa festa, foi rápido, viu na rua, justamente por esse vínculo afetivo. Então, essa questão afetiva não pode ser deixada de lado. Essa questão de exercer influência no outro, essa questão emocional, acaba ligando muito mais as pessoas. Normalmente, os traídos se sentem muito mais tristes quando descobrem, por exemplo, que foi uma pessoa do trabalho, em vez de ter sido uma pessoa aleatória de um aplicativo de relacionamentos. A segunda peculiaridade do OnlyFans é a questão de ser assinatura. Eu não sei você, mas muitos aqui no país têm essa mentalidade. Já paguei, então agora vou consumir.
Ah, já comprei mesmo, agora eu vou usar até acabar, até o fim. Não estou falando que essa mentalidade em si é errada, mas aplicada à dinâmica sobre a qual nós estamos falando aqui pode ser muito destrutiva, porque a pessoa pagou, então há mais um estímulo para o consumo. Quando você compra, pensa, caramba, foi meu esforço, foi meu suor que foi empregado aqui, então eu tenho que fazer valer a pena. Essa é a normalidade. A terceira peculiaridade do OnlyFans é a exclusividade do conteúdo, do serviço. Sabe quando você tem um carro, não sei, pode ser até uma coisa mais simples, um copo muito bonito, uma joia, uma roupa exclusiva. Você sabe que são poucas as peças, você sabe que você é a única, o único ou uma das únicas pessoas que tem aquela peça. Qual é a sensação que vem? Nossa, como isso é caro. Caro de valor, caro de ser valioso, caro de ser exclusivo. Eu sou assim, se eu tenho algo que é raro, que foi uma peça única, eu olho para aquilo com o maior zelo. Eu olho para aquilo me sentindo até melhor, do tipo, eu fui uma das escolhidas, que graça, que presente, mesmo que não tenha sido presente. Portanto, os usuários do OnlyFans também tem essa carga aí emocional, psicológica, influindo do tipo, não é uma coisa que qualquer um pesquisa na internet e acha nesses sites que não pagam. Não, aqui eu tô assinando por um conteúdo premium, como as pessoas costumam falar. E a quarta peculiaridade do OnlyFans é a normalização. Como assim? Normalização do comércio sexual, normalização desse pagamento para obter esse prazer venéreo. Quando uma pessoa entra num site normal, que não é pago, ela não necessariamente associa a valor. Ela entra, assiste e vai embora. Já aqui não. Ela está pagando para obter um serviço sexual que é virtual com outra pessoa. Há uma normalização desse tipo de compra e venda. Isso é uma das peculiaridades mais horríveis, mais destrutivas. E aí a gente já entra num tema que é o capitalismo versus a moralidade. O sistema capitalista é o que funciona, é o que passou pelo teste do tempo, mesmo com deficiências, mesmo com desigualdades, mesmo com, enfim, inúmeras críticas, algumas de fato fazem sentido, outras não. É o que está na realidade, é o que funciona. Porém, não significa que o sistema capitalista ele esteja atrelado à moralidade, às condutas boas, às condutas corretas. E não é para ser necessariamente interligado. Aí vem os seres humanos, aí vem nossos valores, aí a gente pensa, poxa, eu posso ganhar dinheiro com isso. Mas isso é escancaradamente errado. A pessoa pode se deixar levar por um vício, o vício da avareza, o vício da luxúria e acabar obtendo esse serviço imoral. Ou ela consegue dominar, ela não entra nesse tipo de comércio, ela deixa de lado essa possibilidade que é concedida por esse sistema econômico e segue ali com seus valores, com seus princípios. É óbvio que o consumidor está errando, está sendo imoral, está se destruindo também ao pagar, ao consumir. Mas o foco desse vídeo aqui, a partir de agora, é explicar como os produtores de conteúdo, como as pessoas que estão produzindo ali os vídeos e as imagens estão destruindo o próprio espírito, porque elas enxergam aquilo como um trabalho e às vezes como um trabalho digno. Tem até um influenciador aí que ela jura que vai para o céu, grava esse tipo de vídeo direto, dizendo que eu sou pecadora, mas eu tenho a convicção de que eu vou para o céu mesmo produzindo esse tipo de conteúdo. De fato, ela pode ir para o céu, porque a gente não pode julgar a alma de ninguém, mas a conduta em si é incompatível com a salvação. Este é o fato. E por que, Ilana, o OnlyFans devasta o espírito concretamente? Diz pra mim. Você pode me perguntar. Para isso, eu trouxe um relato de uma professora de inglês que resolveu complementar a sua renda mensal vendendo o seu corpo na rede. E esse relato acaba englobando todas as consequências destrutivas que você saberá quais são agora. A primeira devastação é a baixa autoestima. Olha o que a professora de inglês mencionou. No Twitter, a única rede na qual divulguei meu perfil, alguns usuários passaram a me tratar de forma diferente, como se eu tivesse menos capacidade intelectual por estar produzindo aquele tipo de material.
percebi que eu mesma estava internalizando essa ideia e que não me sentia mais tão habilidosa em outras partes da vida. Olha que interessante, por conta desse pedaço da vida dela, passou a se enxergar sem valor em todas as áreas. Então você pensa na sua vida como uma pizza, tinha essa fatia, porém essa fatia impactou em todas as outras áreas e ela se enxergou com muito desvalor. E gente, ela estava de fato desvalorizada. A pessoa que se vende o corpo, imagens, vídeos presencialmente, ela está se desvalorizando, perdendo o seu valor humano. A segunda devastação no espírito é a ansiedade e a depressão, transtornos mentais. E a professora mencionou isto. Passei quase uma semana depressiva e de cama, sem conseguir levantar para quase nada. Resolvi deletar minhas fotos, o que deixou os assinantes muito bravos. E comecei a receber xingamentos. Assim que receber o restante que falta, pretendo encerrar a minha conta. Hoje faço terapia, mas ainda me sinto apreensiva. A boa terapia com um bom terapeuta de valores realmente poderia ajudá-la, mas não qualquer um, porque existem aí diversos psicólogos que poderiam endossar esse hábito nela, poderiam fazer com que ela não se sentisse mal por estar produzindo esse tipo de conteúdo. Então, é necessário ver quem é a pessoa com a qual você vai querer realizar os atendimentos, porque alguns, em vez de te ajudar a se livrar, vão fazer você se sentir bem e melhor enquanto está destruindo a própria alma, o próprio espírito. A terceira devastação no espírito são os entraves nas relações interpessoais. A garota, a mulher, falou isso daqui. Quando conhecia alguém na plataforma de relacionamento, se a pessoa percebia que eu tinha OnlyFans, imediatamente passava a me tratar diferente. Passava a agir como se eu fosse alguém com quem ela adoraria passar uma noite. Mas apenas isso. Gente, é claro que a pessoa vai achar que você só quer passar uma noite com ela estando produzindo esse tipo de conteúdo. Muita gente fica falando, você é mais que o seu corpo, a sua imagem não te define, mas acaba definindo sim. É lógico, ela pode ter um bom coração no fundo, ela pode ser uma pessoa por dentro, não sei, com alguns bons atributos, com qualidades, mas essa prática em si já é uma desvalorização. Você objetifica, comercializa o seu corpo. Então o que a pessoa quer fazer? Ela vai tratar você como se estivesse comprando um prato de macarrão, um saco de feijão. Vou comprar para eu comer, para me saciar e pronto, dane-se. Ok, Lana, tem mais alguma devastação do OnlyFans? Tem. Ele contribui para levar os outros ao abismo. Essa parte aqui do relato dela, para mim, foi uma das piores. Sou magra e de estatura baixa. Logo, comecei a me deparar com comentários de homens que diziam que eu era linda porque aparentava ser menor de idade. Um deles chegou a dizer que me adorava porque eu lembrava a filha dele. Na hora, senti nojo e culpa. Na minha cabeça, era como se eu estivesse instigando ou alimentando um pensamento pedófilo. Por fim, a pessoa que produz conteúdo nessa plataforma pode não, ela tem mais chances de sofrer abuso. A própria garota falou que começou a ser perseguida nas redes sociais, recebia telefonemas, teve que trocar de chip, desativar algumas contas e o medo de sair na rua e ser identificada e alguém reconhecê-la, meu Deus do céu, deve ser, assim, é perturbador me imaginar, né, nessa situação dela. Imagina você acuado, com medo de sofrer coisas assim absurdas, porque o número de fetiches é estrondoso. Tudo isso mostra que essa prática de se vender para obter lucro não está de acordo com a finalidade para a qual o ser humano foi criado. Um cachorro nasce um cachorro, ele só faz cachorrice. O ser humano nasce e ele precisa aprender a tornar-se humano. A gente vai aprendendo a comer, a gente vai aprendendo a falar, a gente vai aprendendo a lidar com os nossos sentimentos e nós vamos cultivando as virtudes, nós vamos cultivando a excelência, nós vamos vendo o que nos diferencia dos animais. Eu sempre bato nessa tecla aqui, porque
é saber ser um ser humano ou querer ser um ser humano, a linha tênue entre a barbárie. Quando você não sabe que tem uma finalidade, que o ser humano foi feito para excelência, pode acabar se rebaixando a uma vida pior do que a animal. Como alguém que entrou nessa seara, que entrou nesse tipo de comércio, que entrou nesse tipo de ambiente pode sair? Em primeiro lugar, é preciso pensar no sentido sobrenatural da existência. Pensar, por exemplo, na imortalidade da alma. Pensar que você sempre existirá. Quando a gente tem essa mentalidade, as coisas vão ganhando um relevo, uma profundidade, porque eu, pelo menos, não sou a pessoa maravilhosa que pensa o tempo todo na imortalidade da minha alma. Não, mas eu já pensei sobre isso. E algumas coisas que eu fazia e que eu faço se tornam insignificantes perante essa extensão de existência que eu tenho. O motivo das virtudes, desenvolver hábitos que levam essa pessoa à excelência, está em primeiro lugar. Isso faz com que ela enxergue o seu valor, o valor das outras pessoas, entenda a finalidade que eu mencionei agora há pouco, para a qual foi criada. Esse processo pode ser feito só ela mesma, porém é muito melhor quando tem alguém que possa infundir as virtudes nela. Procurar pessoas boas, verdadeiramente boas, que ajudem nesse sentido. Por fim, a terapia. Lembrando, com um bom terapeuta, pelo amor de Deus. Já que na terapia a gente consegue questionar pensamentos, consegue mudar sensações, resolver problemas, mudar de fato o comportamento. Isso é um processo que para algumas pessoas pode ser mais rápido, mas para outras é lento, demora e muitas só conseguem resolver os próprios problemas com, de fato, a ajuda alheia, tendo alguém por perto para cobrar, com gentileza, óbvio, com acordo, não é imposição, tendo alguém para lembrar, para sempre voltar e repetir até que, enfim, vá crescendo as virtudes, crescendo as mudanças de hábito e os problemas sendo resolvidos. Bom, temperados, espero que tudo que foi falado tenha feito sentido para você também. Saiba que agora está munido de argumentos para combater este mal com as pessoas que, infelizmente, permanecem de olhos fechados para uma realidade cruel e extremamente perigosa. Não é fácil recuperar a sanidade, autoestima, relações pessoais e o espírito quando a alma já foi corrompida de tal forma. Mas cada ser humano tem sim um potencial de melhora. Não esqueça de inscrever-se no canal, ok? Caso contrário, haverá altas chances de você nunca mais ter acesso a um vídeo meu. Até a próxima sexta. Tchau, tchau!